queríamos convidar-lhes a abrir a palavra de Deus no Eclesiastes, capítulo de número 1. Estamos pensando sobre esse precioso livro da Bíblia e hoje nós vamos concluir o capítulo 1 de Eclesiastes. São capítulos breves, 12 capítulos, cada capítulo trazendo um tema específico, interessantíssimo. Nós começamos a conversar na quinta passada e foi uma noite muito especial, abençoadora. O Salomão, na quinta passada, ele olhou para o mundo e para a criação a partir de um olhar científico, e como cientista, ele examinou, obrigado meu amigo, ele examinou o sol, os ventos, os mares, as gerações, e agora ele não olha mais como cientista, mas como um filósofo. Nessa porção, ele olha para a vida e ele começa a observar todas as obras que são feitas pelos homens, na perspectiva de um filósofo, de alguém que está refletindo, ponderando, pensando, e então chegando a algumas constatações. Por isso eu pediria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu lerei o texto sagrado e os irmãos, por favor, acompanhem. Eu, o Coelete, essa é a tradução, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, não apenas vaidade, mas aflição de espírito. Aquilo que é torto, ele constata, não se pode endireitar. Aquilo que falta, não se pode calcular. Falei eu no meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Versículo 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Conhecimento que gera dor é o tema do sermão nessa noite. Pai bendito, nós aqui estamos para suplicar a Tua misericórdia e bondade, rogar a Tua vida, ó Espírito, sobre nós, como fizestes no vale de Ezequiel, vindo dos 4 ventos e soprando vida. Eu peço-te que este mesmo vento sopre sobre nós. Se sobre um exército de ossos secos Tua presença produziu vida, ó Espírito, sobre esta igreja que Te adora, a vida será abundante. Por isso eu suplico a Tua vida sobre nós nessa noite, que domines cada segundo deste sermão e que nos dirija ao conhecimento pleno e coerente da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós finalmente chegamos ao final do capítulo 1, e aqui o Coelete, o Salomão, está dizendo que seu coração foi aplicado em esquadrinhar, em analisar, em examinar o conhecimento, a sabedoria, a sapiência. Ele se detém, se dedica e se esmera
na pesquisa. Ele faz uma declaração de pesquisador no versículo 13, quando ele diz: eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me de tudo quanto sucede debaixo do céu. Legal essa expressão, porque em outros trechos ele diz debaixo do sol. Na concepção antiga, debaixo do sol diz respeito a todo mundo criado. Debaixo do céu diz respeito não apenas ao mundo criado, mas também ao mundo dos mortos. E inclui o mundo dos mortos, porque na concepção antiga, o mundo dos mortos estava além sol, e somente acima dos céus, o céu de Deus. E aí possivelmente ele está alargando o seu exame não apenas a partir do sol, mas até o mundo dos mortos, nessa concepção antiga. E ele está dizendo: eu examinei, eu busquei conhecer, e o que eu estava examinando era exatamente a sabedoria, conhecimento. Conclusão: enfado. Conheci, e como resultado do muito saber e do muito conhecer, eu herdei enfado, fiquei enfadado. Eu não estou pleno, não estou cheio, estou enfadado. Eu não estou consciente de que essa busca foi autêntica. Essa é a conclusão de Salomão. Eu concluí, depois de muito buscar, que o conhecimento não muda o meu estado de espírito. Pelo contrário, contribui com o esvaziamento desse estado. Se os irmãos lembram bem, o desejo por saber, por conhecer, afetou todas as gerações. E nós somos afetados por esse desejo. Estamos aqui hoje por causa disso. Porque queremos conhecer, sim ou não, irmãos? Deus nutriu no nosso coração, e Salomão vai dizer isso. Olha o que Salomão diz: esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para os exercitar. Deus deu a nós, segundo Coelete, a enfadonha ocupação de buscar, de querer saber, de querer conhecer, de prescrutar, de examinar. E Salomão diz: eu fiz isso e fiz mais do que todos os outros que vieram antes de mim, e o que herdei foi enfado, na perspectiva de Coelete, na perspectiva do pregador Salomão. Lembrem-se que lá no Éden, é exatamente esse desejo por sapiência, por conhecer, que conduz os passos iniciais dos nossos pais ao abismo. A proposta da serpente é clara: se provares do fruto proibido, tu conhecerás como Deus. O desejo por saber torna o fruto interessante, com consciência dos olhos, da carne soberba da vida. A fruta atraente sai da árvore para a mão de Eva, de sua mão para o seu paladar, depois transmitida ao nosso pai Adão, e o ato de reprovação transferido para todos nós, por causa do desejo de conhecer. Agora está Salomão examinando, querendo saber, querendo obedecer à orientação do Éden, mas não é a orientação dada por aquele que no crepúsculo da tarde descia, mas pela serpente. A aspiração por mais saber domina todos os seres humanos. O desejo por conhecer mais também nos afeta. Somente 2000 anos atrás,
quando, na plenitude dos tempos, nasce Cristo Jesus, Filho de Deus, encarnado, para nos conceder vida em abundância. Somente quando Ele nasce, Ele desenvolve uma trilha, para que, seguindo essa trilha, nós não estejamos perdidos em busca do muito saber. Porque até a pessoa bendita de Cristo, o desejo pela sapiência ou pelo conhecimento, mantinha o coração de todos os homens vazios. Mas a partir do ministério de Cristo, a partir do evento Calvário e Sepulcro Vazio, como sempre falamos, o Cristo nos ensina que nos é necessário apenas uma coisa. E essa coisa não precisa ser esquadrinhada. Essa coisa não precisa você se deter para conhecer profundamente, para que então possa experimentar. Para saber sobre a ciência, Salomão precisava se debruçar sobre muitos livros. Para conhecer sobre natureza, ele precisava fazer longas viagens. Para conhecer sobre o próprio eu, sobre a própria alma, ele precisava estar em estado reflexivo. Jesus então nos diz: todos esses caminhos não levam a lugar algum. A trilha é uma só. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Do desejo de conhecer, fruto do conselho da serpente. Conhecereis a verdade, e ao conhecer a verdade, o conselho da serpente não terá mais autoridade sobre as suas decisões. Conhecereis a verdade, e aquilo que é conselho da serpente já não atrairá mais a nossa atenção, porque conhecer a verdade é ter todas as nossas áreas preenchidas, todas as dimensões e esferas da existência preenchidas. Por isso Jesus diz, lá em João capítulo 17, versículo de número 3, eles precisam conhecer a Ti como único e verdadeiro Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Se nós conhecermos o Pai, nós estaremos na verdade. O Salomão está em desespero porque ele conhece muitas coisas. O Cristo diz: o desespero de Salomão é aplacado por minha doce presença, porque não é o saber muitas coisas que te trará satisfação, mas é conhecer uma só, Cristo Jesus vivo, esperança da glória eterna. É essa a sabedoria que nós precisamos. Sabedoria que a gente precisa não é a sabedoria conquistada a partir do esforço, porque o Salomão precisa esquadrinhar. Conhecer a Cristo não é preciso esforço algum. Na verdade, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos nem como escolher ou como conhecer, mas o Espírito Santo resplandeceu sobre nós a sua bondade, restaurou nosso livre-arbítrio, e hoje nós escolhemos conhecer a Cristo, e fazemos isso livremente. Essa é a verdade profunda do Evangelho. Este é o paralelo entre a teologia de Salomão e a teologia de Cristo. Porque enquanto Salomão diz: eu esquadrinhei, examinei e nada obtive, Jesus nos disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E o apóstolo Paulo nos diz: porque Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24.
Pastor, eu queria ter muito conhecimento e muita sabedoria. Você tem Cristo, o seu depósito já está cheio. Pastor, quer dizer que por isso eu não preciso pesquisar, examinar ou continuar buscando? Irmãos, por mais que alguém aconselhe a você a não buscar, a não conhecer, você será sempre um prescrutador, alguém que procura conhecer. Pastor, mas eu não sou dado às leituras, mas você pesquisa outras coisas. A alma humana sempre deseja pesquisar e conhecer. Pastor, eu gosto de culinária e eu conheço e entendo sobre isso. Outros de transporte, outros de relacionamentos, outros conhecem de letras humanas, outros de exatas. A verdade é que nós continuaremos conhecendo, os nossos olhos nunca se satisfarão, os nossos lábios nunca se satisfarão, nosso paladar sempre desejará mais, os nossos ouvidos sempre desejarão ouvir mais, o nosso coração sempre desejará uma nova sensação, as nossas mãos sempre estarão a palpar algo novo. Isso é ser vivo, isso é ser gente, não há pecado nisso. Salomão não peca quando diz eu quero examinar, esquadrinhar. A questão é que Salomão ainda não conhecia o Cristo de Deus, ainda faltavam algumas centenas de anos para o Cristo de Deus nascer. Só que depois de 2000 anos, Cristo já ressurreto entre aquele que reina absoluto, ao lado do Pai. Ainda tem gente vivendo na perspectiva de Salomão, procurando respostas em religiões. Passa 2 meses numa igreja e aí já entende que o momento dele chegou naquela igreja, tem que ir para outra comunidade. Vai para um culto numa igreja, se sente bem e entende que tem que ir para aquela. Ou vem para um culto numa igreja, na nossa igreja, e entende que tem que se mudar para a igreja porque participou uma vez do culto. Porque vai vivendo de sensações. E aí ele olha para aquela igreja e diz que igreja magnífica. O jogo de luz é interessante, a música é boa, os bancos são confortáveis, e todo mundo assim parece tão bom, tão maravilhoso. E aí é bom que ele não continue pesquisando, porque se ele continuar pesquisando, examinando e esquadrinhando, ele vai sentir dor, ele vai sentir enfado, porque não existe igreja perfeita, não existe culto perfeito, não existe ambiente perfeito, não existem pessoas perfeitas, não existem relacionamentos perfeitos. Então, se você espera uma comunidade perfeita, essa comunidade perfeita só existirá quando o céu se rasgar e o Cristo de Deus vier nos buscar para subirmos ao seu encontro. Até lá nós vamos esquadrinhar, examinar, nos enfadar, essa é a verdade. Mas Jesus nos ensinou, encontre a verdade, encontre o caminho e permita que eu encontre a sua vida. Porque se eu encontrar a sua vida, você vai caminhar em busca de outros caminhos, mas terá satisfação, porque já conhece a verdade, o caminho e a vida. É a pessoa bendita de Jesus, e estando em Cristo Jesus, nós poderemos esquadrinhar, examinar, analisar, mas sabendo que nada nos satisfará senão a presença de Cristo, irmãos. Senão a presença de Cristo. E a gente pode mudar a faculdade, mudar o professor, mudar o estilo de leitura, mudar o estilo de estudo, mudar a data, o horário. A gente pode mudar a igreja, a gente pode mudar a dinâmica, a disciplina, mudar tudo. A questão é, Ele está presente? Se Jesus estiver presente, nós teremos sabedoria de Deus. Amém, queridos? Cristo é a sabedoria de Deus, esse é o primeiro princípio que Salomão nos ensina. E aí versículo 14 ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E aí tem 2 questões que eu queria conversar com vocês. Ele sai desse campo do saber, do conhecimento e da sapiência e vai para o campo da mão de obra, do trabalho. Ele diz: eu então comecei a examinar as obras que são feitas, os trabalhos. E a reforma protestante corroborou muito com isso, com a dignificação do trabalho. Mas gente,
Somos seres insaciáveis. Estamos em constante mudança. E o processo de trabalho também vai evoluindo. Essa semana eu participei de uma palestra com um especialista em tecnologia e desenvolvimento. E ele começou a apresentar um histórico a partir da Segunda Guerra Mundial, falando que foi a Segunda Guerra Mundial que motivou as produções em massa, as empresas entendendo que precisavam produzir armas em massa, produziram muita coisa. Uma vez passando a Segunda Guerra Mundial, nós temos revoluções e revoluções industriais, e os homens começam a encontrar formas de usar a tecnologia como seu auxílio. A mulher vai para o mercado de trabalho porque agora ela tem uma linha branca para ajudá-la em casa, nos seus afazeres domésticos. O mercado vai sendo transformado, e esse processo de transformação vai acontecendo, e a gente pensa, vai colapsar, vai parar, tem um momento que tudo vai parar, e aí de repente alguém chega e diz, não, já não é mais a indústria, é a tecnologia, já não é mais a forma manual de fazer, mas a robotização. E aí o homem vai procurando. Salomão já procurava, e o homem vai construindo, e ele apresentou algumas constatações. Ele escreve inclusive sobre isso. Ele é um pesquisador da área. Segundo ele, em sua palestra, no ano de 2050 já será possível você fazer um backup do seu cérebro. Já será possível instalar um chip de computador no seu cérebro, e se você de repente desejar conhecer sobre história da humanidade, você paga por um chip, instala no cérebro, e então você vai ter a oportunidade de conhecer tudo sobre a história da humanidade sem precisar olhar para a cadeira que está à frente. Pescando, né? Ninguém aqui faz isso, né? Todo mundo aqui já sabe, sem precisar pescar, graças a Deus. E aí ele começou a falar sobre essa busca, e aí ele começou a dizer, vocês sabiam que daqui a 30 anos nós teremos um computador que será capaz de repetir tudo aquilo que um cérebro humano é capaz de produzir? Aí ele disse assim, e você sabia que ainda estamos distantes da inteligência artificial, mas há um sonho e um desejo de um dia nós termos um computador capaz de obter dados e informações e ser mais potente do que todos os cérebros humanos reunidos. E ele começou a falar sobre aquilo como se fosse assim, um processo de evolução extraordinário. Esses caras têm que ler Eclesiastes. Porque o Eclesiastes viu que o trabalho ele é bom, mas ele não é tudo. E gente, sejamos sinceros, o trabalho nos realiza, sim ou não? Só que você começa um projeto no trabalho, ou você começa a cuidar de uma pessoa, se você é cuidador, ou você começa a organizar a casa. Gente, é uma beleza, né? Você começa a organizar a casa, quem cuida da casa começa a limpar a casa. Eu vejo muito isso na Cíntia. A Cíntia limpa, quando termina de organizar, ela senta e diz, pronto, agora eu estou em paz de espírito. Um dia ela partilhou lá na rede social, alguém sente o que eu sinto quando eu vejo assim, o chão brilhando, aquela paz de espírito, uma comunhão com Deus. O meu sogro aqui tem a frase, a limpeza Deus ama, e é verdade, né? E aí ela se sente bem porque ela concluiu um projeto. Só que, gente, tem a Milena, né? Com giz de cera. Tem um Danilson, que chega em casa e tira o sapato na sala. Pastor, o senhor faz isso. Os irmãos aqui não faz não, mas eu faço. Glória a Jesus. Aí depois é que vai guardar no local, né? E aí você faz um projeto, realiza, quando termina de realizar, você tem que fazer de novo, porque o dia vai amanhecer, a poeira entrou na casa, tem que fazer de novo. E aí vem uma sensação de alegria e de prazer, porque você concluiu novamente, mas amanhã você tem que fazer de novo. E eu digo para os irmãos, a sensação de um projeto concluído é uma sensação estranha. Olha como definiu esse escritor. O nome dele é Ambrose. Ele diz o seguinte:
A realização é a morte do empreendimento e o nascimento do desgosto. Você, quando se sente realizado, você tem a sensação de que você empreendeu, mas e agora? Mas é porque tem que conquistar a casa própria, tem que conquistar, e conquista. Aí quando entra na casa e diz: era só isso, eu queria mais. Não, aí tem que comprar o carrinho próprio. Aí compra, quando compra diz: não, era só isso. E aí ele vai desejando mais, vai querendo mais. E o ser humano tem sempre essa ânsia, esse desejo por ter. Eu estou falando aqui, irmãos, de alguém que tinha toneladas de ouro. Eu estou falando aqui de alguém que tinha aos seus milhares carros e cavalos ligeiros. Eu estou falando do homem mais portentoso e mais rico de sua época. E esse homem olhou para todas essas obras, e esse homem disse: isso não preenche. Porque você pode desenvolver um lindo projeto, mas quando o projeto se conclui com o projeto, a alegria de fazer. E mais importante que o lugar onde a gente chega é a forma como a gente vai. Mais importante que o projeto realizado é a capacidade de participar de algo. Eu conversava com um amigo e ele dizia assim: o filho daquela alta diretoria da empresa que a gente conhece, e aí era uma empresa na área hídrica aqui no Ceará, e o filho se jogou, o filho se atirou, tirou a própria vida aos 28 anos. Como pode um jovem multibilionário, que ao estalar uns dedos tem o carro que deseja, pode numa única semana conhecer diversos lugares distintos, envelhece sabendo que nunca precisará trabalhar? Como pode esse alguém desistir, gente? Aí você tem gente que acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus extremamente confortável, vai bem sentado, com as pernas cruzadas, escora a cabeça num lugar assim, extremamente confortável, não é assim? Meu Deus, quantas e quantas vezes eu dormi no ônibus com a mão assim, aí escorregava e tacava a testa naquele ferro da frente. Os irmãos já fizeram isso também, não foi? Eu vi que quem riu é porque já passou por isso. Aí bom é que você taca a testa, fica com tanta vergonha que você não abre nem o olho, você fica fingindo que está dormindo, porque está todo mundo olhando e rindo de você. Mas ele não queria mais viver. E por que ele não queria mais viver? Porque ele não tinha a oportunidade da realização. E eu queria dizer para vocês, é um privilégio sair daqui e saber que você vai ter que encarar um dia de trabalho para trazer o sustento para a sua casa. Bendito seja Deus por isso. Nós temos propósito. Pastor, e quem já está aposentado está sem propósito? Não, meu irmão. Você está celebrando e cantando, usufruindo de todo o trabalho que você já realizou para a glória do nome de Jesus. Você tem um monumento construído para a glória de Deus. O tempo de cantar chegou. Bendito seja o nome de Jesus. Mas todos nós precisamos estar envolvidos em algo. Agora, não é o algo que vai nos preencher, porque às vezes nós estamos envolvidos em alguma coisa apenas como instrumento de fuga de si mesmo. Gente que fica no trabalho sem que seja necessário, ele fica até 2 horas da manhã, até 1 hora da manhã no trabalho, porque ele está fugindo dele mesmo. Não há necessidade que ele estenda o horário, mas ele permanece lá até tarde. Porque quando ele chega em casa, ele se encontra consigo mesmo, ele mora sozinho às vezes, e ele tem que olhar no espelho e encarar um camarada que ele não suporta, que é ele mesmo. Aí ele sai do trabalho, vai para um happy hour, e ele vai toda noite para aquele lugar. Ele tem que se utilizar de vários instrumentos para conseguir viver, porque
Porque sua vida vai se tornando uma vida sem propósito, sem sentido e sem sabor. O trabalho se torna uma fuga, o lazer se torna uma fuga. Quantas e quantas são as pessoas afundadas nas drogas? Quantas e quantas são as pessoas destruídas pelo álcool? Porque perderam a capacidade de enxergar a bondade de Deus nas coisas simples. Ô meu irmão, você pode caminhar para a parada do ônibus. Isso é um privilégio gigante. Você pode trabalhar, ainda que seja duro e difícil o seu dia de trabalho, você consegue trabalhar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Seja celebrado o nome do nosso Deus, porque isso é providência e bondade do nosso Deus. Mas não é no trabalho que está a nossa satisfação e completude. Pastor, e o que é que eu preciso fazer? Um exame simples. Para que você trabalha? Para quem você trabalha? E qual é o propósito do seu trabalho? E em que está afincado os motivos, ou o que motiva você a trabalhar? Se na resposta tem a palavra eu, você estará muito em breve como Salomão. Se você trabalha para você, se você produz para você, se o que motiva você a acordar cedo para ir trabalhar é você estará como Salomão, esgotado, olhando para todas as obras e as suas próprias, e você não vai ver sentido. Mas se você trabalha para a glória de Deus, se você produz para que a sua família seja sustentada e em vida possa celebrar o nome de Jesus, se você realiza com a consciência de que existe a mão eterna de Deus te dirigindo, te direcionando e conduzindo todas as suas decisões no trabalho, então ir para aquele lugar simples e singelo é bênção de Deus. Hoje a orquestra, a banda do exército, a banda da aeronáutica, foi se apresentar lá no teatro da empresa que nós trabalhamos. E foi uma linda apresentação, e dificilmente eu consigo sair para estar meio-dia, porque eu trabalho numa área muito tensa e a gente não consegue parar para ir usufruir das apresentações, fazer usufruto das apresentações no meio-dia. Mas aí, como nós tínhamos alguns amigos lá, alguns pastores amigos que estavam tocando, eu conversei com a gestão e aí eu saí um pouquinho mais cedo, almocei e fui prestigiar, e aí assisti a linda apresentação de meio-dia e meia até 1h. E aí lá ficamos. E aí eu achei aquilo muito legal. Muita gente assim assistindo, participando. Foi uma bênção. Carlos Juvelino no final pegou no microfone. Carlos Juvelino, nosso irmão Carlos, papai da Sam, né? Ele disse: olha, eu queria aproveitar esse momento aqui para declarar sobre vocês a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boas festas, um bom Natal e um ano novo cheio de prosperidade sobre a vida de vocês. E aí ele soltou o microfone e eu disse: podia ter só tocado, mas ele glorificou a Deus, ele fez mais, né? Declarou sobre as pessoas o nome mais incrível e formidável que existe no universo. O clima do mundo fica leve e agradável só porque as pessoas mencionam o nome de Cristo no Natal. Embora o propósito seja comercial, e a gente sabe que é, embora o propósito seja meramente econômico, mas só porque o nome dele está sendo pronunciado nas casas, o clima do mundo fica melhor, fica pacífico. Os corações ficam mais aquebrantados, porque o nome de Cristo tem poder e autoridade para alternar e alterar todas as situações. Por isso eu quero dizer-lhes nessa noite: continue trabalhando, mas não para sua autossatisfação. Trabalhe
para a glorificação do seu Senhor, para que Cristo seja adorado e glorificado no seu feito. Para isso que nós trabalhamos. Olha o conselho de Jesus, João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus selou. E olha que promessa interessante, Apocalipse 14:13, e ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, e suas obras o seguem. Quem trabalha só pelo dinheiro, sobe para o céu sozinho. Quem trabalha só pelo sustento, sobe para o céu sozinho. Quem trabalha para a glória de Deus, sobe para o céu acompanhado pelas obras, porque as suas obras acompanharão você e entrarão na eternidade, e quando medidas forem e passadas pelo fogo, elas resplandecerão diante da presença do eterno Deus. Que o nosso trabalho seja nutrido pelo desejo de glorificar a Deus. É isso que Salomão não compreendeu e que nós precisamos compreender a partir da teologia do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E aquilo que falta não se pode calcular. Olha que exame interessante Salomão está fazendo da vida. Ele está olhando para a vida e está dizendo: gente, eu constatei que o que é torto não tem jeito, não dá para endireitar. E se está faltando, a gente não pode calcular. Traduzindo, basicamente o que Salomão está dizendo para a gente é o seguinte: se nós gastarmos o nosso tempo e energia tentando retificar ou consertar tudo que está errado, não nos restarão forças para viver. Salomão está dizendo: ei, olha para frente, olha para frente, porque você não pode mais voltar lá no passado para não fazer o que você fez. Está torto lá e sempre que você lembrar vai te marcar, não dá para endireitar aquilo. O que a gente faz? Em resumo, Salomão está dizendo, eu anotei: nem sempre o passado pode ser mudado, e é tolice afligir-se pensando que poderia ter sido feito. Você não vai conseguir mudar o passado, e é tolice você ficar se condoendo, se entristecendo, deixando de viver o agora, pensando no que você deveria ou poderia ter feito no passado. O que é torto não pode se endireitar. Pastor, e tem solução? Tem. Por que tem solução? Porque Deus não está interessado em mudar o nosso passado. Mas nesta noite, Deus deseja mudar a forma como o passado te afeta. Porque Deus não precisa entrar no passado e apagar da sua memória o que aconteceu lá. Mas Deus pode entrar no teu presente e mudar a trajetória do teu coração. E o que aconteceu no passado não afetará mais a sua vida a partir de hoje, porque o Deus de milagres e de bondade está nesse lugar. O que é torto vai continuar torto, mas isso não vai mais nos afetar, porque a boa presença do Espírito de Deus já equilibrou as nossas vidas, e em equilíbrio nós não estamos mais atrelados ao que passou. Palavra do Espírito de Deus para alguns corações nesta noite: deixa lá, vive o agora, vive o hoje. Não tenta reparar o que passou,
Tenta não repetir mais a partir de agora, porque existe um Deus que está transformando a sua história e trabalhando diariamente na sua vida. Porque a gente fica olhando e tentando corrigir o que não podemos fazê-lo, a gente acaba errando naquilo que podemos fazê-lo. Salomão está dizendo: não perca tempo olhando para aquilo que não pode ser feito, dedique atenção e tempo àquilo que pode ser feito, invista a sua vida naquilo que pode ser ajustado, corrigido. Você pode trancar a sua alma e o seu coração com cordas de morte e dizer à pessoa que você ama: você não tem mais espaço, porque essa pessoa afetou e feriu você. Mas você pode tomar a decisão de transformar esses cadeados em laços de paz e de vida, e deixar uma fresta da porta aberta, para que a pessoa, com um pequeno esforço, possa abrir, e então ela possa voltar a esse ambiente de paz, e a presença do Espírito de Deus possa enxotar e remover o passado da casa. Tem muita casa no presente vivendo com a presença do passado. Tem muito casamento no presente vivendo com a presença do passado. Salomão vai dizer: o passado sempre será torto. Olhar para ele e lembrar dele sempre será trágico. Mas há uma esperança. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Quem recebe essa palavra nessa noite? Diz assim para o irmão que está do seu lado: já saiu da memória de Deus. Por que tu mantém na tua memória? Pergunta aí para o irmão, pergunte: por que você mantém na sua memória o que já saiu da memória de Deus? O seu Deus já lhe perdoou, o seu Deus já lhe concedeu uma oportunidade nova. Essa é a noite, esse é o dia em que o Senhor trará sobre a tua vida e sobre o teu coração restauração, porque já saiu da memória de Deus. Aleluia! Tem gente querendo se lembrar o que Deus não lembra mais, irmão. Você já pensou nisso? Fundamental a gente compreender isso. Essa semana eu li um texto, e esse texto ele mexeu muito comigo, e teve uma frase que quando eu li essa frase, eu me senti na obrigação de partilhar com os irmãos. Como crentes em Jesus, nós temos duas opções. Como pais, esposos, esposas, amigos, filhos. Ou nós somos canais ou nós somos represa. Às vezes o rio de Deus está querendo passar e nós estamos represando. E quem está passando sede lá na frente é o nosso filho, é a nossa filha. Às vezes nós estamos represando com decisões incoerentes no presente, o que vai gerar seca lá no futuro. Aí o Espírito de Deus escolhe uma noite de quinta, singela como essa, numa noite de diálogo, de conversa, para nos dizer que Ele deseja mexer uma manivela e abrir uma comporta, para que o rio dele possa fluir em direção à sua casa, à sua vida, à sua família, ao seu casamento.
Ele deseja restaurar o seu relacionamento com seu filho. Ele deseja restaurar os seus sonhos. Ele deseja restaurar o seu ministério. Ele deseja devolver a você o desejo de pregar a palavra, de ler a palavra. Ele deseja devolver a você o desejo de estar na presença dele. Canais, canais, canais de Deus, canais de Deus. Não represas, mas canais. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso, para isso. Versículo 16, vamos concluir a nossa fala. Falei eu com o meu coração. Salomão está conversando consigo. Essa é uma prática comum no salmista, mas encontrá-la em Salomão, você só vai encontrá-la 2 vezes nos textos de Salomão. Ele está falando consigo mesmo. Essa é uma prática interessante. Alguém já disse que alguém se torna adulto quando percebe que pode falar consigo mesmo. E eu digo para os irmãos que é bem possível que seja verdade. Falei eu no meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci. Olha só como Salomão, ele tinha uma autoestima elevada. Olha o que Salomão pensava dele mesmo. Sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Salomão tinha um conceito muito elevado a respeito de si mesmo. E eu queria dizer para os irmãos que Salomão não está sendo desleal quando ele escreve isso. Do contrário, nós não estaremos lendo Salomão. Salomão está sendo autêntico quando fala consigo mesmo. Ele tem consciência de que ele realmente conhece. Ele tem consciência de que ele foi presenteado por Deus com este dom. Ele tem consciência de que a promessa de Deus se cumpre na sua vida. E ele faz essa declaração de que ele está extasiado em saber que nenhum homem antes dele possuiu tal sabedoria, tal conhecimento. A grande questão é que Salomão hoje nos convida a refletir sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Será que aquilo que nós somos capazes de dizer de si reflete a verdade? Será que nós somos realmente sinceros e concretamente verdadeiros quando estamos declarando o que somos? Por que o exercício de orar é tão aconselhado na Bíblia? Por que os místicos e pais e puritanos e grandes teólogos e mestres, apóstolos, foram homens de oração? Porque a oração é o único lugar onde nós temos a capacidade de ser apenas uma coisa: o que somos. Lá não tem jeitinho, lá você não precisa dizer o que você diz na rede social, lá você é você. Vocês sabiam que há um aforismo grego que diz, é muito antigo, que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, e conhecendo-te a ti mesmo, conhecerá os deuses e o universo. Essa frase é uma frase conhecidíssima entre os gregos, porque ela fica sobre um templo chamado Templo de Delfos, e ela fica na parte frontal do templo. E conta-se que, e quem diz isso é Aristóteles, que Sócrates um dia estava entrando nesse templo e então ele leu: conhece-te a ti mesmo, e conhecendo-te a ti mesmo conhecerá os deuses e o universo. E alguém perguntou o que ele conhecia e ele disse: eu só sei que nada sei. Essa é a história por trás dessas 2 frases célebres. E aí Salomão está nos dando aqui uma orientação que nós precisamos ter: autoconhecimento. De verdade, irmãos. Precisa pensar sobre isso. Nunca esqueça que o seu corpo dá sinal.
Tem gente em estado de depressão há anos e não se escuta. Tem gente em estado de adoecimento psicossomático há muito tempo e não se percebe, porque vai utilizando-se das fugas, dos trabalhos. Tem gente precisando chorar, e chorar muito, como Jeremias, olhando para Jerusalém, chorava, mas não faz. Conhece-te a ti mesmo, conhece as tuas limitações. Se sabemos que não venceremos, então não vamos entrar na batalha. Se sabemos que a queda é certa, então por que acessar? Se sabemos que é difícil chegar no ambiente, então por que colocar o pé naquele ambiente? Se sabemos que a conversa vai nos conduzir à ira, então por que manter a conversa? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Que nós possamos chegar no nível do apóstolo Paulo, em olhar para si mesmo e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, do corpo da minha morte? Você lembra do próprio Cristo? Quando o jovem disse assim: bom mestre. Aí ele disse: por que me chamas bom? Bom só Deus. Amém, irmãos? Preciso que nós tenhamos um autoconhecimento e que sejamos sinceros com isso. Não, se não está bem, vamos ajustar nossa vida com Deus. Se não está bem, irmãos, e nós estamos vivos, é porque a misericórdia de Deus está diante de nós mais um dia. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje, a hora que se chama agora, e vamos nos prostrar em adoração ante a presença do nosso Deus, porque Deus deseja trazer alegria ao nosso coração, satisfação à nossa alma e sentido à nossa vida. E só é possível sentir isso nele, na presença dele, Para concluir, a Escritura diz assim: eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, os desvários e loucuras. Você vê que campo perigoso ele entrou. Ele foi até o campo da loucura, para conhecer. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Olha o que disse essa escritora: a dor é a origem do conhecimento. Simone Rey. A dor é a origem do crescimento. Gente, só existe crescimento e conhecimento com dor. Sem dor ninguém cresce. Vocês sabiam que só é possível conhecer a Deus a partir da dor? É possível uma mãe ter um filho sem sentir dores? Ah, pastor, é porque eu tive e foi cesárea e não senti dor alguma. Você saiu de lá para ir jogar uma bolinha, você saiu de lá e já foi para a cozinha. Eu acho que você passou 3 meses sentindo. Sim ou não? Só que saiu uma pessoinha de dentro de você, que quando aquela pessoinha que era parte de você saiu de você, a dor se tornou em nada, comparada à alegria de carregar no colo aquela pequena pessoa. Sim ou não? E aí você conhece muito bem essa pessoa, porque você cresce, você educa, você instrui, você vai conhecendo, a sua alma se liga a essa pessoa, porque dela você depende, e ela depende de você.
Chega uma determinada idade que essa pessoinha escolhe um caminho tortuoso e vai para uma terra distante. Aí dói, não dói, irmãos? Dói demais, porque é parte de você que está saindo. Parte de você que está saindo. Você só sente dor porque você conhece. E você sabe que ele ou ela pode estar distante, mas você conhece. Você sabe que é tudo uma ilusão, que aquele menino que está distante lá não é aquilo. É o seu menino, é assim ou não é? É a sua menina, é o meu bebê, é a minha filha, é o meu filho. E aí você fica sentindo dores porque você conhece. E você sabe que ela foi afetada ou ele foi afetado, mas não é aquilo. Pastor, e o que isso tem a ver? O senhor quer concluir o sermão dizendo o quê? Eu quero concluir o sermão nessa noite citando para os irmãos Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Existe um processo de nascimento da pessoa de Cristo em nós. E assim como dói para uma mãe ter uma criança, existe todo um processo de dor no conhecer e compreender a vontade de Deus para si. Você tem que abrir mão de algumas coisas que só agradam o seu coração e não agradam o coração do seu Deus. Dói, mas Ele vai nascer na sua vida. Ele vai nascer no seu coração. Dói, mas a presença de Cristo vai nascer com vida no seu coração. E ainda que você abandone algumas coisas e perca algumas coisas, nada se compara à alegria da presença de Deus na sua vida e na sua história. Nada se compara a ver Cristo plena e completamente formado na sua vida e na sua história. Por isso, o conhecimento gerador. E nós queremos conhecer a Deus. Por isso que nós possamos ter resistência para suportar a dor necessária, mas que jamais venhamos a desistir. Conhecer a Deus é sentir dor? Estamos dispostos a isso, contanto que Cristo seja formado em nós. Que Cristo seja formado em nós. Amém, queridos? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, nós vamos orar, concluindo o culto. E eu queria agradecer